tarde, boa noite para você que acompanha o podcast Descomplexando. Eu sou a Giovanna, integrante do grupo PET Física e Química. E eu sou o André, também integrante do PET Química e Física. E hoje nós estamos com um convidado, Dr. Paulo Sereghetti, para falar sobre o tema sobre saúde mental e redes sociais. Bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo como convidado aqui pra gente, né? Vai ser muito importante trazer esse ponto de vista da psicologia sobre esse tema tão falado hoje em dia. Eu quero saber quando eu vou ganhar meu crachá do Pet ou a minha camiseta, porque essa já é a segunda vez que eu venho participar e eu gosto muito de estar aqui com vocês. As discussões sempre são muito bem fomentadas e claro que quando eu recebi o convite, eu não podia negar, fiz o que pude para estar aqui com vocês e espero que possa contribuir para falar desse tema que eu gosto pra caramba e é tão emergente, né? Sim, mas pode ter certeza que a gente vai chamar mais Então tá vezes. bom, maravilha. Vou esperar o crachá também, o crachá e a camiseta, pra eu poder falar pra todo mundo que eu faço parte dessa turma também. Tá bom, pode deixar. Mas aí teria que entrar na faculdade de Química Essa ou é de um pouco mais Física. difícil pra mim, eu confesso que não é muito a minha área, mas eu posso me esforçar também, tá? Sim, pode. Para quem já fez jornalismo, para quem já fez Isso, psicologia, esforço não é pouco aqui. exato. Agora, para começar um pouquinho do podcast com a pergunta, o que o senhor diria sobre a saúde mental dos adolescentes de hoje em dia? Porque a gente vê muitos adolescentes que ficam doentes mentalmente, né, que apresentam quadros de ansiedade, depressão, e isso está principalmente relacionado com as redes sociais, Uhum, com o comparativo de uma vida perfeita nas telas. isso mesmo. A rede social é o palco, né? Se a gente pensar a vida como um espetáculo, a rede social é esse palco. E a gente precisa entendê-la como algo que interfere diretamente nas redes sociais, porque a rede social ela dá voz para todo mundo, isso é muito bom, não estou aqui para falar o contrário, mas ao mesmo tempo ela institui um padrão que muitas vezes é inalcançável, né? Então, se eu sou um jovem de 17 anos, eu vejo que todas as pessoas que eu sigo, elas têm uma cor de pele, um formato de cabelo, elas frequentam academia, elas comem muito bem, e aí me dá a impressão de que uma vida perfeita é possível. Só que quando eu volto para minha vida, quando eu volto para minha casa e quando eu analiso a minha rotina, eu vejo que a minha vida não é perfeita. Então dá a impressão de que eu estou fazendo algo errado, que todo mundo está no caminho certo e que eu não estou. Além disso, se a gente fosse pensar à luz da neurociência, a gente precisa entender as redes sociais e o uso de tela como algo que hiperestimula o nosso sistema nervoso central. E claro que a gente ia chegar nessa fase, a gente ia ter esse momento, mas eu digo que o nosso cérebro não estava totalmente preparado para isso. E a gente consegue perceber por conta da pandemia. A pandemia nos forçou ao isolamento, aos contatos digitais, e depois disso a gente não conseguiu mais voltar ao padrão. Eu digo, se a gente puder fazer uma comparação, o nosso sistema nervoso central não estava totalmente maduro para pular de fase. Então a gente pulou de fase sem estar preparado. E aí, esse monte, né, de estímulos e esses estímulos variados fazem com que a gente sinta cada vez mais ansiedade, burnout acadêmico, estresse generalizado, a própria depressão, né, que a gente chama de humor depressivo e tantos outros. A rede social, ela é injusta nesse sentido porque ela escancara, ao mesmo tempo que coloca todo mundo na mesma caixa, ela escancara o quanto a gente está em lugares diferentes. Né? E aí esse é o problema. Se eu começo a me comparar, e se eu começo a me comparar, vou dar o meu exemplo, eu estou me comparando com um psicólogo do Rio de Janeiro. Que legal, a gente pode ter a mesma formação, mas a gente não está na mesma cidade. Economicamente falando, pensando em oportunidades, pensando em acesso à cultura, e aí fica difícil me comparar, fica difícil achar que ele é melhor que eu porque ele está lá e eu não. E é isso que acaba acontecendo um pouquinho com a rede social. E como que as redes sociais influenciam nesse sentido? Tipo, não só do comparativo, mas como a pessoa provavelmente se sente. Teria algum, por exemplo, como trazer algum paciente ou alguém que já contou, não Tem, trazendo os dados, obviamente, que tem claro, o sigilo, claro. mas já aconteceu de algum paciente falar, eu me sinto desse jeito porque eu sei que eu me comparo com fulano nas redes sociais, mas eu me Uhum. sinto desse jeito e eu não consigo mudar. Uhum. Eu tenho um caso que eu acho bem interessante de uma pessoa que foi procurar terapia porque ela precisava de um laudo clínico para fazer cirurgia bariátrica. Ela achava que estava acima do peso, e isso estava incomodando a vida dela e a saúde física dela, e ela queria fazer uma cirurgia bariátrica. Claro, a gente precisa acolher, a gente precisa entender, encaminhar quando é o caso,
Mas quando a gente vai pensar no ser humano, no paciente, a gente precisa entender que ele é um ser biopsicossocial. Então, eu avaliei a questão biológica junto com outros médicos e outros profissionais. A gente avaliou as questões psíquicas da condição dela de fazer uma cirurgia. Mas quando a gente foi avaliar a questão social dela, tinha muitos problemas. Por exemplo, quando ela veio contar pra gente quem ela seguia nas redes sociais e qual era o modelo de corpo perfeito ou de vida perfeita, ela só seguia mulheres brancas, loiras e extremamente magras. Então, eu posso dizer que no universo daquela menina só tinha pessoas brancas, loiras e magras. E quando ela olhava para aquilo, ela entendia que ela não ia alcançar, não por capacidades próprias, mas porque ela não era branca, ela não era loira e ela também não era magra. Só que, olha, quando eu vejo um mundo ideal e eu não pertenço a ele, qual é a ideia? Né? Se a gente pensar que nós vivemos em grupo, né? Nós somos seres sociais, eu quero pertencer a esse grupo. E aí a gente precisou desconstruir essa ideia. Precisamos que ela seguisse outras pessoas, outros influenciadores, pessoas de pluralidades, de corpos, gêneros, para que ela pudesse entender que dava para ser feliz, dava para ter uma vida muito bem, sendo quem ela era. Claro que a gente não vai falar para o paciente se ele vai ou não fazer a cirurgia bariátrica, isso é uma decisão dela. Se estiver impactando a saúde, claro que a gente tem um indicativo aí. Mas nesse caso não tinha. Tinha só a tentativa de se enquadrar num padrão que nem era o dela. E aí, um pouco, quando a gente ainda vai pensar nessa questão social, a gente conversou um pouco sobre a nossa região, quem são as pessoas que moram na nossa região, quais são as influências culturais das pessoas que estão aqui, porque elas seguiam pessoas que não eram da nossa cidade, da nossa região, que você não vai encontrar no Parque do Povo, que você não vai encontrar no Calçadão, não vai encontrar no campus aqui da universidade, ela seguia pessoas de outras realidades. Então, fazer a cirurgia não ia adiantar muito, porque ela ia emagrecer muito, provavelmente, mas ela ia continuar se sentindo fora da bolha, fora daquele grupo que ela achou que pertencia, que queria pertencer. Engraçado, né? Porque a gente não é uma coisa nem que a gente só escolhe. É uma coisa que também o algoritmo que a gente acha que a gente Isso, molda, na verdade, ao mesmo tempo, ele tá nos prendendo numa bolha de realidade que não é a isso, nossa, que não é a que a isso. gente vive. E que acaba trazendo esses problemas, né? Que a pessoa vive uma irrealidade. Isso mesmo. O algoritmo, ele fez aula de neurociência. Eu falo que ele fez aula, tirou nota 10 e recebeu uma menção honrosa. Hum. Porque pensa que nós temos um sistema que, de forma popular, ele chama sistema do prazer ou sistema de recompensa. Esse sistema, ele manda dopamina para o nosso corpo e outros neurotransmissores para a gente se sentir bem, feliz. Antes, para a gente conseguir algumas doses, né, alguma secreção desses neurotransmissores, a gente tinha que sentir mesmo prazer, a gente tinha que fazer uma atividade relativamente difícil para a gente se sentir recompensado. Então, isso acontecia, mas não acontecia toda hora. Com o celular, eu tenho quase que um conta-gota desses neurotransmissores. Só que esse que é o problema. Eu não tenho uma dose satisfatória. Então, eu preciso mexer muito no celular para poder ter isso por mais tempo. Gente, por isso que ninguém quer parar de mexer no celular. Ah, não, eu mexo só para ler notícia. Tá, essa é uma boa desculpa. Ah, eu leio só para ver fotos. Essa também é uma boa desculpa. Mas o que está acontecendo é que toda vez que eu mexo, eu estou dando uma gotinha de alívio, de recompensa e de prazer. E a gente não consegue viver com essa gotinha. Então eu preciso de muitas gotas. Por isso que eu preciso muito tempo do meu dia passar conectado e vendo. Às vezes a gente vê a mesma coisa várias vezes. E aí, esse é o detalhe. O Instagram, o TikTok e outras redes sociais, eles estão preparados para reagir de acordo como eu interajo com ele. Então, se eu pesquisar gatinho fofinho, vai aparecer um monte de gatinho para mim. Se eu pesquisar viagem para o Nordeste, vai aparecer um monte de gente falando de roteiro de viagem para o Nordeste. Recentemente eu fui para São Paulo com alguns amigos e aí a gente queria pesquisar algumas atividades diferentes, museus que a gente não tinha conhecido, e a gente começou a pesquisar. E dali para frente veio uma enxurrada de gente dando sugestão de dicas do que fazer em São Paulo. 7 dicas do que fazer de graça, 7 dicas do que fazer no domingo, dicas para você que mora na Zona Leste, dica para você que mora na Zona Sul, dicas para você que quer fazer passeio de metrô, dicas. Sabe? A minha viagem passou, mas a gente ficou ainda assim, inundado de informação sobre São Paulo. A gente quase se tornou especialista em turismo de São Paulo, de tanto que a gente consumiu.
Esse é o detalhe. A rede social está preparada para isso. Só que ela foi programada. Só que nós não, né? Nós não tivemos tempo de nos programar para poder viver com essa rede social que enche a gente de gotinhas de prazer todos os dias. E tá avançando muito rápido, né? Porque de um tempo pra cá, com o avanço da tecnologia, tipo, tinha essa gotinha de dopamina, tipo, em televisão. É uma Isso. coisa bem simples. Um exemplo bem simples, porque antes a gente ia assistir alguma coisa, algum filme, algum desenho animado, alguma Uhum. novela. Aí passava os comerciais no Isso. meio. E aí a gente tinha escolha? Não, a Não. gente tinha que ficar esperando. Então, você tinha um tempo pra parar um pouco. Tinha. Para E brincar, para ir ao banheiro, para ler um livro, para mudar de canal. A ideia do streaming é que você tem o controle, mas na É. verdade não é bem você. Né? A ideia da rede social é de que você está no controle, mas não é bem você. Né? Porque quando a gente começa a ver um vídeo, a gente não para. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, porque assim, eu falo isso em todas as minhas palestras, em todas as minhas atividades com adolescentes e adultos. TikTok e Instagram não é lazer, não é descanso, não é religião, não é academia, não é bate-papo da família. Então, eu posso consumir, só que sem a desculpa de que eu tô fazendo isso para descansar, porque não tá. Talvez o corpo esteja lá parado, jogado no sofá, né, depois da aula, a gente chega e fica lá só existindo. Mas a gente não tá descansando, porque o cérebro continua trabalhando e tentando dar conta de todos esses estímulos. É até engraçado, né? Que muita gente fala, não, quando eu chegar do serviço, quando eu chegar da faculdade, eu vou fazer isso. Vou limpar a casa, vou fazer aquele trabalho que eu tô adiando há bastante Isso. tempo, eu vou organizar meus estudos. Aí chega, deita e fica mexendo no celular. Isso mesmo. E fica horas e horas, como se fosse Isso. trabalho, como se fosse Isso academia. mesmo, exatamente. E acaba não percebendo, né? Porque Não. outra pegada, outra ideia das redes sociais é de que você não perceba o passar do tempo. Por isso que os vídeos são pequenos, né? Para não dar tédio, porque a gente não tá aprendendo mais a lidar com o tédio. É por isso que o controle tá na tua mão, você passa para cima ou pro lado, você faz o que quiser. Você deu o exemplo do desenho. Quando a gente era criança, a gente acordava cedo e esperava o desenho que começava às 11. Então tinha que esperar a programação acontecer. sim, Se você queria assistir um filme e não tinha Netflix ou qualquer outro streaming, você tinha que esperar aquele filme passar. Seria na segunda, no sábado, no domingo, mas você tinha que esperar. Hoje a gente está perdendo essa capacidade de esperar. Tá tudo na mão, eu consumo tudo ao mesmo tempo. É uma falsa sensação de controle, porque na verdade não é a gente que está no controle. É a rede que está fazendo a gente se movimentar conforme ela quer. E só um comentário aqui que eu acabei lembrando, que você falou que essas plataformas são feitas para a gente não perceber o tempo passando. Isso. Esses dias eu percebi, enquanto eu estava mexendo no TikTok, que quando eu entro no aplicativo, a barrinha de notificação some. Então, não mostra a hora, não mostra a bateria do celular, não mostra a mensagem, não mostra nada. É só para você mesmo. focar Isso no mesmo. que tá passando ali na tela. Essa é a ideia. Eu preciso te manter preso aqui. Então eu vou te dar conteúdo repetitivo e vou tirar todos os seus distratores. Tudo aquilo que te distrai, eu vou isolar para você não ver. Né? As notificações, a hora, a bateria, consumo, isso, aquilo, outro, para que você fique realmente focado na tela. Fica parecendo um zumbi olhando assim Isso pra mesmo, baixo. exatamente. É essa a posição. Sobre o vídeo do influencer Felca, o que você acha? Acha que realmente a internet pode trazer a adultização de uma criança? No quesito, tipo, da criança, justamente no comparativo, da criança ficar lá olhando e falar, por exemplo, uma criança de 5 anos, eu quero pintar minhas unhas porque fulaninho na internet também faz. Uhum. Aí pede pra mãe, pede pro pai, ou também tem as plataformas de Discord que as crianças acabam entrando pra conversar com outras pessoas de videogame e acabam outras pessoas influenciando elas também. Eu digo assim, se a gente vê um vídeo na internet e ele mostra algo muito ruim, não é o vídeo que tá ruim, é a sociedade que tá mal. Então, a internet, ela só escancara isso. O que a gente viu sobre a adultização das crianças não é nenhuma novidade. A gente não pode dizer que ele inaugurou um assunto, talvez ele conseguiu chamar a atenção para o assunto, mas isso já acontece. Seja na escola, seja
em outros contextos, mas a gente precisa parar para falar sobre a adultização de crianças, né? Antes a gente brincava de carrinho e na rua até 10, 12, 13 anos. Hoje não. Hoje as crianças querem brincar com maquiagem, com outras coisas, querem se vestir como adultos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque criança é criança. Criança precisa ser arteira, precisa brincar, precisa explorar, precisa ser arteira sem pensar que ela tem TDAH, que ela tem autismo, porque criança é criança. Claro, a gente precisa, sim, se ela tem algum transtorno, diagnosticar para começar a tratar mais rápido, mas também não precisa generalizar tudo isso. Essas plataformas, elas dão voz e elas dão vez a quem nunca teve, né? Então, o vídeo das crianças dançando, olha, se a gente falar que a gente não sabia que isso acontecia, a gente tá mentindo. E se acontece, é porque tem alguém que tá consumindo, né? Porque a gente vai ver o influenciador que estava gravando, quantidade de carros que tinha, a vida que levava, ou seja, ganhava dinheiro. Se ganhava dinheiro, é porque tinham marcas, empresas. Então, entende que é todo uma rede. Então, não dá para falar que a criança está doente, que o influenciador é culpado, embora seja, mas a sociedade está doente. A maneira como a gente se organiza enquanto grupos, pessoas e tem responsabilidades e direitos, está doente. A gente tem um tema emergente que é a regulamentação da internet. E falar desse assunto é muito polêmico. Porque quando a gente pensa em regulamentação, a gente pensa em censura, né? A gente pensa em vão tirar o meu direito de falar o que eu quero, vão tirar o direito de fazer o que eu quero. Mas eu penso, a gente já vive num estado que é totalmente regulamentado. Ou vocês podem, por exemplo, vir pelados para a escola. Não dá, porque tem uma regulamentação. Vocês concordam? Uhum. Dá para vocês irem no mercado e não pagar por uma coisa que vocês pegaram? Não, porque tem uma regulamentação. Enquanto a gente não levar o tema da regulamentação de forma mais séria, a gente vai estar expondo crianças a esse tipo de coisa. E não só crianças, mulheres, outros grupos minoritários, também a gente vai colocar eles na vitrine do risco social. Esse é um grande problema. Claro, eu também acho que a gente precisa pensar nessa regulamentação de forma muito sensata e madura, para que realmente a rede social não vire um lugar de censura, um lugar onde eu não posso ser ou falar o que eu quero. Mas não é também porque eu tenho liberdade de fazer o que eu quero e falar o que eu posso fazer isso com o corpo de outras pessoas, com as crianças e com qualquer outra pessoa que esteja em vulnerabilidade. É uma faca de dois gumes, mas nesse caso a gente precisa olhar primeiro para quem está em mais evidência, em mais vulnerabilidade. No caso, as crianças. Então a gente precisa de uma regulamentação. E essas próprias plataformas, tipo, você vê muito público mais jovem utilizando. Uhum, E, tipo, não seria ideal, né? exato. Tem muita coisa lá que às vezes não seria ideal para alguma faixa etária e a plataforma meio que não É falha, né, é uma nisso. falha ali. A gente precisa pensar na idade, né? Que idade que essas crianças e esses adolescentes vão ter acesso à internet? Que idade eles vão ter acesso às redes sociais? Porque é diferente. Uma coisa é ter acesso à internet, outra coisa é ter acesso às redes sociais. Qual é o uso que vai ser feito dessas redes sociais? Para quê, né? Que eles vão usar? Nesse momento da vida de um adolescente e de uma criança, os pais, os responsáveis, são as pessoas com maior capacidade de fazer essa intermediação entre a criança e a internet. Mas como é que a gente fala isso se os pais estão ocupados, cansados, exaustos, se sentindo culpados, se comparando com outros pais na própria internet? Então, é de novo uma rede. A gente vai ter que começar a trabalhar lá com esses pais, para eles se sentirem confortáveis, seguros, para eles entenderem que eles estão sendo a melhor versão daquilo que eles podem ser, para depois a gente ir transformando todo o resto. Que como você falou, tem todo aquele sentimento de culpa, mas como que eu vou, né, me colocando no lugar da mãe, como que eu vou descansar, vou fazer as coisas de casa, vou Isso, trabalhar, se eu tenho que isso, ficar cuidando do meu filho, cuidando do que ele vai fazer na internet, o que ele vai isso. olhar, o que ele não pode olhar. Exato. É muito cruel. Recentemente eu tive uma palestra com pais e eu comecei a palestra perguntando assim para eles: olha, quando o assunto é rede social dos teus filhos, quando o assunto é tudo o que você ouviu falar sobre a responsabilidade dos pais, quem aqui se sente culpado? Todo mundo ergueu a mão.
Porque a gente está procurando bruxas, a gente está caçando bruxas. E aí a gente faz isso com os pais. Ah, os pais são culpados, os pais são culpados. Tá bom, eles são responsáveis. Mas a gente também precisa olhar para a realidade desses pais. Às vezes trabalham 8, 12 horas, às vezes tem que cuidar da casa, dos filhos que não são os únicos. E às vezes ele não consegue perceber, eles não conseguem entender ou não conseguem modificar por que que a criança fica tanto tempo no celular. Ah, mas os pais podiam criar estímulos, brincadeiras. Podia, claro que sim. Que horas? Né? Se tá trabalhando 12, 6, se tá cuidando disso ou daquilo. Então a gente precisa também aliviar um pouco para os pais, porque senão a gente vai estar só caçando bruxas e não tentando resolver o problema. A gente tem uma diferença nisso, entre reclamar do problema e resolver o problema. Na maioria das vezes a gente erra porque passa mais tempo reclamando do que resolvendo. Então a gente precisa equilibrar um pouco melhor essas contas. Tentando achar um culpado também, né? Exatamente. O culpado é o pai, o culpado é as redes sociais, o problema tá ali. O culpado é a escola. É. Ah, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Então, calma. Vamos primeiro resolver o problema e depois a gente restabelece uma ordem aqui. Mas primeiro resolver o problema. Como que, durante essas gerações, o uso de redes sociais intensificou a saúde mental dos jovens? Você acha que o uso prematuro das redes sociais tem atribuído para isso acontecer? Eu acho que sim. Eu penso que quanto mais cedo o jovem tem acesso a esse turbilhão de estímulos, mais vulnerável ele fica, né? Por quê? Eu preciso entender uma criança, um adolescente, como alguém não totalmente acabado, não totalmente maduro. Então eu preciso entender que se ele não está totalmente maduro e ele vai alcançar essa maturidade, eu preciso respeitar que tipo de estímulos ele é capaz. Por que que a gente não pede para uma criança de 5 anos fazer vestibular? Porque ela não é totalmente madura ainda para poder fazer vestibular, né? Ela não está totalmente pronta para fazer vestibular. Por que que a gente discutiu por tanto tempo o trabalho infantil? Porque era para a criança não trabalhar, mas para ela brincar, para ela se desenvolver. Ora, se ela não vai fazer vestibular, se ela não vai trabalhar, por que que ela vai ficar na internet? É hora de você ralar o joelho no chão na rua da sua casa, de você subir árvore, de você brincar de tudo que você pode, de você se projetar como um adulto, de você explorar um mundo. O problema é que eu digo para esses jovens que o mundo é isso aqui. E claro que isso aqui é muito legal. Não dá para vir aqui com um discurso de falar assim, ah, celular é horrível. Não, porque isso aqui é muito legal. O detalhe é que eu falo, este é o teu mundo e eu não consigo ver mais nada que tenha à minha volta. Esse é o problema. Porque se eu usar o celular de forma responsável, uma quantidade de horas por dia, não tem nenhum problema nisso. E eu continuo explorando o mundo. Eu faço aula de futebol, eu faço aula de balé, eu faço aula de música, eu pinto, eu brinco, eu ando de bicicleta. Agora, quando eu elimino todos esses estímulos e faço do meu mundo isso aqui, esse é realmente um grande problema. E acho que a gente nem está no ápice desse problema. Acho que nos próximos 10, 15, 20 anos a gente vai ver coisas bem piores de uma geração que esqueceu de olhar para o mundo, sabe? Esqueceu de aproveitar o mundo. Aproveita o mundo por meio, né, da tela do celular. Tem uma cena que eu acho bem legal. Para quem é católico ou gosta de foto, vai lembrar a eleição do Papa Bento. E aí você vê a praça de São Pedro, uma multidão, e você consegue enxergar lá no meio uma pessoa tirando foto. É bem legal de ver. Aí você vê a eleição do Papa Francisco, que foi o sucessor do Bento. E você vê a mesma praça de São Pedro lotada do mesmo e todo mundo com o celular na mão. Porque agora não basta eu viver aquele momento, eu preciso guardar aquele momento e não mais na memória. Preciso guardar no HD, no celular ou qualquer lugar assim. Tanto é que é por isso que hoje em dia muitas pessoas andam esquecidas. Falam, nossa, eu tinha tal compromisso hoje, acabei Isso. esquecendo, tem que anotar. Porque vê Isso. tudo, as coisas o tempo todo, vê coisas rápidas na internet e quer guardar, quer registrar e não acaba lembrando na Isso. cabeça. E a gente precisa exercitar a memória, né? Nós temos memória rápida, longa, enfim. A gente precisa exercitar. E se você quer pensar em capacidades que a gente está perdendo, eu poderia dizer para você assim, a gente também está perdendo a capacidade de dormir. A gente não dorme mais. Você conhece muita gente que não está conseguindo dormir bem. A gente não está conseguindo
falar mais, porque agora a gente prefere escrever, Uhum. né? A gente não tá conseguindo mais descansar. Então pensa, a gente já nasceu com todas essas capacidades. É como se eu fosse comprar um carro com todos os acessórios. Eu já vim com todos esses acessórios. Mas ao longo da minha vida eu venho perdendo esses acessórios. Dormir, falar, descansar, ter memória, ter foco, atenção, ler. O que vai sobrar da gente se a gente perder todas essas capacidades? Vai sobrar uma carcaça perfeita para o celular habitar e dizer que esse espaço também é dele. Como você tinha dito, né, eu até comentou, uma criança de 5 anos, ela não pode fazer o vestibular porque ela não está pronta. Pensando mais no pessoal, no público universitário, nos jovens adultos de hoje em dia, como que vai ser, na visão da psicologia, o futuro profissional e social desses universitários ou desses jovens adultos? Porque essas pessoas já vêm, né, já passou toda a adolescência, passou a pandemia, passou toda a adolescência vidrada assim nas telas. Como que vai ser futuramente? Provavelmente a gente tem um grande problema, uma lacuna das profissões, porque a gente está com dificuldade de pensar em profissões. Né? Eu também trabalho como orientador profissional de carreira e, por exemplo, nessa época do ano, muita gente procura o consultório porque precisa prestar vestibular, mas não sabe o que fazer. Não saber o que fazer faz parte da nossa idade, né? Faz parte daquela fase que eu disse para vocês. Porque a gente acaba escolhendo uma profissão, que a gente quer que ganhe dinheiro, que tenha status, que seja fácil, e a gente fica confuso. Então é normal você se inscrever no vestibular para o curso errado, você começar e trocar, você abandonar um, você fazer um e depois fazer outro. Mas o que a gente tem percebido é um desinteresse, né? Um desinteresse por profissões. Então, se você parar para pensar, tem algumas profissões que naturalmente vão ficando em desuso, mas tem outras que são extremamente essenciais e não tem ninguém interessado em fazer. A gente pode pensar, se vocês olharem os dados do MEC, né, do censo do MEC, o quanto o curso de engenharia civil e de arquitetura vai mudando. Tem um ano que tem bastante gente querendo, depois tem um ano que não tem mais ninguém, tem um ano que tem bastante gente querendo, depois tem um ano que não quer mais ninguém. A gente poderia pensar, por exemplo, nos cursos de ciências contábeis, também que tem um déficit de alunos. E a empregabilidade acontece já durante a faculdade. Por que isso tem acontecido? Eu preciso procurar uma coisa que seja viável, né? Todos nós procuramos profissões que sejam viáveis, que eu consiga fazer, então, ou seja, que eu una os meus talentos a ela. Mas o detalhe que as redes, que a contemporaneidade tem dito, faça alguma coisa que te dê prazer. Só prazer. Faça alguma coisa que seja muito legal. Só muito legal. E aí eu fico pensando assim, ó, que profissão que é só muito legal? Não conheço. Eu amo a psicologia, mas tem momentos que eu também canso. Tem momentos que eu também repenso. Tem momentos que eu me questiono, porque ela não é só legal. Nós falamos, né? Eu fiz jornalismo. Eu amo jornalismo, mas ele não é só legal, porque tem momentos bons e tem momentos ruins. Mas tem um grupo, tem uma quantidade, tem um recorte da sociedade que não está conseguindo lidar com essa parte que não é legal. Quando eu vou para a escola fazer palestra, eu pergunto assim, o que vocês querem fazer? Medicina. 90% fala medicina. E eu fico feliz, porque eu falo assim, olha, a gente vai resolver o problema de saúde pública desse país. Nós vamos ter um médico a cada esquina, vai ter um médico para o quarteirão. O médico vai conhecer você, vai cuidar de você. Só que qual é a ideia que eles têm de medicina? Grey's Anatomy. Aí eu pergunto, que hospital que vocês conhecem que é parecido com o Grey's Anatomy? Não tem. Que médico que você conhece que é arrumado o tempo todo, bonito o tempo todo e vive naquela paz que eles vivem resolvendo problemas de conflito? E eu falo assim, olha, se vocês querem fazer medicina, talvez está na hora de assistir uma série da Rede Globo chamada Sob Pressão. Porque ela mostra um pouco melhor a realidade da medicina no nosso país. E aí, eles não querem. Outra coisa que eles falam, eu quero ser perito criminal. Legal, nossa, nós não vamos ter mais nenhum crime não solucionado nesse país. Maravilha. Qual é a ideia de perito criminal? Das séries que eles assistem. Eles não sabem que eles têm que fazer uma faculdade, que eles têm que prestar um concurso para ser perito criminal. Eles não sabem que esse concurso não tem todo ano. Então, assim, acabei a faculdade esse ano, o ano que vem vou ser perito criminal. Não, tem que esperar sair o concurso, tem que aprovar,
tem que ser chamado. Tá muito mais legal ser influenciador, tá muito mais legal fazer medicina, né? Porque a gente só olha o lado legal, a gente só olha aquilo que a gente quer ver. Quando a gente pensa nos influenciadores, o que que a gente pensa? Uma vida fácil gravando o vídeo o dia inteiro e jorrando dinheiro pela torneira da pia. Não é bem assim. Para alguns isso acontece, mas não é bem assim para todo mundo. Eu acho que a gente vai ter essa lacuna. Eu acho que em algum momento vão faltar professores, vão faltar psicólogos, vão faltar enfermeiros, contadores, administradores, engenheiros. Por quê? Não que a gente não tenha ninguém para fazer esse curso, mas porque não tem ninguém disposto a passar por essa fase que é fazer esse curso, que é fazer essa etapa de profissionalização. Aqui eu estou falando de curso, mas não necessariamente passa por uma faculdade. A gente poderia citar, por exemplo, os cabeleireiros, né? Os barbeiros, eles ganham bem, né? Trabalham muito, saem de lá com as pernas doloridas, mas ganham bem. Mas quem é que quer fazer um curso de barbeiro? Ninguém quer. A gente poderia citar os mecânicos. Eu falo que o meu mecânico é o cara mais rico e feliz que eu conheço. Porque o meu carro passa na rua dele, meu carro já começa a apitar alguma coisa, uma luz começa a dar problema. Ele sente saudade do meu mecânico. E toda vez que eu passo lá, eu tenho que deixar alguma coisa. Quem aqui quer fazer um curso de mecânica para abrir uma mecânica? Ninguém quer. Então, não sei como a sociedade vai se organizar, mas vão faltar profissionais e de todas as áreas, eu imagino. Você tinha comentado que qual seria a profissão que seria bom e legal. Assim, na minha opinião, acredito que seria um testador de colchão, né? Porque deitar e só ficar dormindo deve lá. Deve ser maravilhoso. Se você souber onde entrega currículo, eu assim, isso une o meu talento, porque eu vou dormir o dia inteiro, vai ser ótimo. Falar, não, esse colchão é bom, esse aqui é um pouquinho mais durinho, esse aqui é mais mole. Esse é pra esse tipo de gente, né? Mas se você parar pra pensar, eles vão até reclamar disso, né? Ah, vou ter que dormir o dia inteiro, eu não vou poder mexer no celular, eu vou ter que testar, minhas costas vão doer. É assim que acontece. Até o cenário mais perfeito, eu começo a problematizar para eu poder não enfrentar. É uma geração pouco acostumada com o tédio, pouco acostumada com as angústias, que não sabe o que fazer, então a gente precisa orientar nesse sentido. Para existir as coisas boas, tem que ter as coisas ruins, Claro. né? Para validação. Claro. Porque se não só existir coisas boas, até as coisas boas vão ser ruins. Claro, exatamente. Para valorizar a psicologia que eu fiz, eu precisei estudar 5 anos, fazer muito estágio, fazer pós-graduação. Eu não estou onde eu quero estar ainda, mas eu entendo que eu já estou no processo. E um processo que chegou trabalhando 8 horas por dia, sem ir para a faculdade sem tomar banho, descansando no quiosque da faculdade. É assim para mim e para todo mundo, né? Eu não sou uma vítima, eu não sou um merecedor, mas eu entendo onde eu quero chegar. Esse talvez seja o problema. Nós temos uma geração que não sabe onde quer chegar, né? Então tem procurado cada vez mais o serviço de orientação profissional para se descobrir como pessoa, para fazer autoconhecimento e depois pensar na profissão. Por sorte, muita gente tem conseguido fazer isso. E tem muita gente que quer as coisas tudo muito rápido. Exato. Tá tudo muito rápido. Não quer passar por todos os processos, ou tipo... Igual do que você falou, dos vídeos curtos. Isso, Vai passando isso. rápido. Agora tem aquele de colocar no 2x, de acelerar. Isso. Então tá todo mundo vivendo no acelerado. Isso mesmo. E aí a gente se pergunta assim, por que tem tanta ansiedade e ninguém sabe responder? Você acostumou a vida inteira a assistir vídeo no 2x e não quer saber por que você tá ansioso? Ah, tá todo mundo extremamente cansado, assim, mentalmente. Chega no fim de semana, só existe. Tá, você hiperestimulou o seu cérebro a semana inteira e você não sabe por que você tá cansado? Se a gente parar um pouquinho para analisar o nosso dia, a gente vai conseguir quase todas as respostas que a gente precisa. De cansaço, de ansiedade, de insônia e de tudo mais. Até a respiração, né? Tá mais Exato, acelerada. exato. Lembra que eu falei que a gente tá perdendo capacidades, né? De dormir, de descansar. Respirar é uma delas. A gente não consegue respirar fundo, se acalmar, se autorregular por meio da respiração. E essa é mais uma capacidade que entra lá no checklist do que a humanidade tem perdendo. Paulo, mas você tá falando que as pessoas não estão respirando, então como que elas vivem? Gente, elas respiram, mas elas fazem assim, uma respiração curta, ó. Só para trocar o mínimo de gás entre o pulmão e o meio ambiente para manter vivo. Não é mais aquela respiração de troca, de respirar, de expandir a caixa torácica. Isso, se encontrar alguém fazendo na rua, é porque ela correu ou é porque ela tá infartando. Ou tá passando mal ali. Exatamente. Tá, tipo, realmente precisando. Exatamente.
Mas é justamente isso, quando você tá super estimulado Isso. e o seu corpo fala, chega, Chega. vamos dar uma pausa? Exato. Quando a gente não aprende a parar, o corpo ensina. A forma que ele escolhe para ensinar não é a melhor, mas ele faz a gente parar. A piada, né? Ou você para ou eu paro. Exatamente isso. E justamente você comentou sobre os influencers, né? É que hoje em dia os adolescentes eles querem muito virar influencer. Uhum. Com um crescente número de influencers, as outras pessoas conseguindo dinheiro de forma muito fácil, como você falou, além dos comentários que a faculdade não gera emprego, porque tem muita gente que fala, muitos adolescentes, né, principalmente, quando você vai na escola, você quer fazer... Tem uns que falam que quer fazer medicina, que quer ser perito, que quer ser policial, mas tem alunos que falam, vou fazer faculdade pra quê? Não dá dinheiro, não dá serviço, vou virar influencer. Uhum. Aí, e com faculdade não dá dinheiro. Qual seria a visão de futuro desses jovens, por exemplo? Como você falou, tem o tédio, os adolescentes não conseguem mais sentir tédio, quer tudo de forma rápida, fácil. Como que, na visão da psicologia, como que seriam esses alunos futuramente? Eu gosto da frase, faculdade não dá dinheiro, porque não dá mesmo. Né? Alguém aqui ganhou muito dinheiro fazendo faculdade? Não, eu perdi, porque eu estudei em escola particular, então eu tive que deixar um dinheiro lá. Uhum. Faculdade dá conhecimento. É o conhecimento que traz dinheiro, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, quando eu digo, a faculdade não dá dinheiro, eu não vou fazer faculdade, eu tô dizendo para você assim, eu não quero conhecimento. Eu quero uma vida fácil, uma vida tranquila, uma vida dos contos de fada, uma vida das séries que eu assisto. Isso tem muito impacto. Tem, inclusive, na infantilização dos adultos. A gente falou agora há pouco da adultização das crianças e da infantilização dos adultos. A gente vê muito adulto com problemas assim. Fala, tem gente de 14 anos resolvendo esse mesmo problema e se dando bem. Mas ficam mais tempo atrelado aos pais, precisam de mais suporte financeiro e psíquico, ou enfim, de uma rede de apoio. São pessoas que não conseguem se desenvolver com tanta facilidade. E isso não é um problema cognitivo, a pessoa não tem uma doença. Diz do quanto ela foi capaz de expandir a sua personalidade, do quanto ela foi capaz de testar os teus conhecimentos e tuas habilidades. Bom, a gente precisa pressupor que eu não aprendi a falar em público. Eu tive que testar esse meu conhecimento. E eu preciso pressupor que a primeira vez não vai ser legal. Eu vou errar, eu vou me confundir com os slides, eu vou me atrapalhar. Mas isso é treino. Para que tenha uma vez muito boa, teve que ter outras vezes que não foram muito boas. Como é que eu falo isso para alguém que não consegue lidar com as suas próprias angústias e com as suas próprias falências? Porque eu poderia chegar aqui e falar para vocês assim, olha, adorei o convite, mas eu não vou porque eu não consigo falar em público. E isso é um autoconhecimento, eu não consigo. E tá tudo bem para mim, eu já trabalhei isso. Agora fala para o adolescente fazer isso. Ele não consegue. Primeiro que ele não se conhece, segundo que o que ele conhece ele não gosta, ele tenta ignorar, ele não consegue ignorar e ele não sabe o que fazer com a frustração. Aí a gente vai encontrar esses adolescentes ansiosos, depressivos, lá na minha clínica, nas UBSs da cidade, nos grupos de saúde mental, onde é que ele consiga procurar ajuda, porque às vezes nem procurar ajuda ele consegue. O que o jovem adulto, universitário, pode fazer quando ele vê que ele está precisando de ajuda, que ele está vendo que não está dando mais conta, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal dele? Quais seriam as dicas? Perfeito. Primeiro, ele precisa ter autoconhecimento para reconhecer que não está passando por um momento bom, né? A gente está tendo muita dificuldade de reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, talvez na hora que ele não está muito bem, ele também não vai conseguir fazer isso. Ele não sabe se ele está sentindo raiva, angústia, medo. Mas a gente pode ir treinando aos poucos. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo vergonha, eu estou ficando nervoso porque estou falando com vocês. Eu preciso começar a dar nome ao que eu sinto. Eu preciso me relacionar com os meus sentimentos e com as minhas emoções. Até para aprender a controlar, até para gerenciar tudo isso. E a partir do momento que ele percebe que não tá legal, acho que é procurar ajuda. Mas procurar uma ajuda séria. Né? A gente tem 2 tipos de ajudas, vamos dizer assim. Primeiro é a rede de apoio. Quem é a minha rede de apoio? Podem ser os meus amigos, os professores,
alguém da família, alguém com quem eu possa conversar, desabafar e falar o que está acontecendo para até me orientar. E uma outra fonte de ajuda é procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área da saúde que possa entender o que está passando para ajudar ele a passar por esse momento. Muitas vezes os pacientes chegam na clínica e falam assim: ai, tira de mim esse sintoma. Eu falo, olha, tirar vai ser difícil, mas elaborar melhor esse sintoma e te ajudar a passar, aqui você vai encontrar isso, né? Acho que talvez essas sejam as dicas. Se conhecer, se perceber, se respeitar e sempre que necessário procurar uma ajuda séria. E quando eu falo ajuda séria, eu não estou falando de Discord, por mais sério que ele seja, eu não estou falando de Reels, eu estou falando de rede de apoio, gente com quem eu possa falar. Ou ajuda especializada de um profissional da psicologia, por exemplo. Bom, Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui gravar o podcast com a gente. Mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui, tá? E pode ter certeza que a gente vai te chamar para outros eventos, outras oportunidades aqui na FCT Unesp, tá? Eu que agradeço o convite de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos como esse que nascem dentro da própria universidade para olhar para as questões de vocês, para olhar para o mundo do universitário. Eu fico muito feliz com espaços que a gente tem promovido de saúde mental. E assim, você sabe que toda vez que chamar eu vou vir, né? Então podem contar comigo para tudo que precisar. Eu vou querer o meu crachá e a minha camiseta para fazer de conta que eu faço parte da Vai fechar. equipe. Eu sei que o processo seletivo é difícil, mas eu quero me sentir parte da equipe. Eu tô brincando, obviamente. E eu que agradeço o convite, tá? Sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição. E obrigada a você que assistiu até aqui o nosso podcast. Não perca o próximo episódio, tá bom?